Assim como o reflexo da lua sobre as águas parece mostrar que esta se encontra em movimento, da mesma forma, devido à falta de discernimento, viveca, o atuar, o regozijo e todas as limitações que pertencem apenas à mente são falsamente sobrepostas ao Atma. Olá, amigos e amigas do canal, sejam todos bem-vindos. Estamos fazendo a leitura do livro Atma Bodha e fazendo os comentários. Esse é o 24º vídeo e estamos no Sloka 21. Realmente é difícil de ultrapassar a ilusão da dualidade, semelhante à dificuldade de reconhecer quando se dorme a própria inexistência do sonho e assim avaliar que árvores, pessoas, céu, pensamentos e diversas vidas que compõem o momento onírico de todo o indivíduo são ilusórios. Para uma mente humana é praticamente impossível perceber um objeto e junto a ele, simultaneamente, detectar o complemento dos restantes eventos existentes. Cada objeto parece ser realmente individual. Inclusive, o próprio sujeito parece claramente ser uma identidade independente das restantes. Nossa cognição é tão básica que não logramos notar a rede que integra simultaneamente todo o existente. Sabemos como ver a nós mesmos, como sendo gotas de chuva que caem uma a uma, mas não sabemos ver a nós mesmos como um mar que contém todas as gotas, mantendo sua identidade, mas não suas fronteiras. Nossa mente nos aprisiona em fronteiras conceituais e converte os nomes e as formas pensadas em tijolos que formam a prisão da própria percepção dual. Algumas vezes, no entanto, a característica intuitiva da percepção se faz presente oferecendo uma compreensão nova e direta da realidade. Esse ambiente intuitivo nos aproxima de um saber que inclui uma diferente forma de compreensão. Não sabemos como a intuição opera, pois nossa mente sequencial favorece a presença de mecanismos exclusivamente dialéticos e sequenciais. Mas, percebida a intuição, ninguém pode negar a força do seu saber. Como se é possível saber quando ela se integra em apenas um instante, em uma compreensão completamente válida? Existem diversas formas de compreensão que a mente ainda não consegue desenvolver. A intuição é uma delas, e sua natureza recém inicia o seu despertar. Assim, a percepção não dual, que é também um outro atributo da cognição que o ser humano desafortunadamente desconhece. A percepção não dual nasce quando se extingue na cognição a atividade rahankara da mente. Quando o antakarana, que é capaz de refletir o influxo consciente, tal como um espelho que, ao ser limpo, reflete a magnitude da forma frente a ele, então os objetos conhecidos, qualquer que seja, são percebidos na verdadeira magnitude de sua natureza. Os objetos cobram uma relação com os demais, tal como um objeto cobra a relação com seu passado e o passado dos restantes objetos. Mesmo assim, na percepção não dual, se experimenta de maneira que o momento presente contém o passado e o futuro, que a experiência da percepção contínua do presente relaciona todas as coisas com um único campo gravitatório que relaciona as massas diferentes. A limitação da percepção que fala o Sloka implica em reconhecer um objeto diferente de qualquer outro. Diferente não implica diversificação no espaço e no tempo. Limitação e, por fim, diferença se refere a uma condição cognitiva, na qual quem conhece se experimenta diferente ao conhecido. A não dualidade não impede
que uma vaca siga sendo vaca, nem que o pasto que o alimenta deva desaparecer. A não dualidade implica em que a mente é capaz de firmar a percepção sem delimitá-la a alguém que a conhece. Então, desde essa nova perspectiva de saber, a consciência assume seu atributo de continuidade, sendo ela a consciência a quem conhece e, por sua vez, simultaneamente, o conhecido. A ausência do ahankara, o sentido de egoísmo, leva a consciência em si mesma à natureza ativa da cognição. Não é o eu quem conhece, sempre tem sido a consciência quem conhece. Quando o eu se assume como sendo o agente ativo do saber, induz mentalmente uma sobreimposição sobre a consciência, como aquela onde, ao se observar uma corda, se experimenta ver uma serpente. Assim, falsamente, a consciência pessoal assume o rol de crer que conhece, tal como em um sonho, onde cada sonhador acredita que é consciente de sua própria individualidade. A presença do ahankara na mente imbui na percepção o sentido de identificação do ator com a ação, tal como o sal que contamina seu sabor a água na qual ele se dilui. Note, o leitor, como se pode, por momentos, ler o presente livro e não detectar que o está fazendo. Existem momentos onde desaparece o sentido de ser o proprietário da ação mental ou física que se realiza. E, no entanto, a ação não deixa de realizar-se devido a isto, nem inexistir a atividade de compreender-se. Assim, semelhantemente, a consciência situada de maneira natural no momento presente é capaz de ser o agente ativo sem que necessariamente interceda a presença do eu. Quando isto ocorre, quando a presença do eu desaparece na cognição, nascem novas formas de inter-relação entre o conhecedor e o conhecido. Ou seja, emerge um dos 3 novos tipos de cognições possíveis: observação, concentração e meditação. Fazendo um leve resumo, todas as limitações do corpo e da mente, como o fazer, o sofrer, a dor, os prazeres, os pensamentos, os sentimentos, os desejos, os gostos, as aversões e todos os aspectos e atributos que são da mente e do corpo se sobressaem acima daquilo que realmente nós somos, porque há uma identificação com tudo isso. Essa identificação acontece porque os nossos sentidos estão se movendo, estão exercendo suas funções, e isso produz uma cognição básica, né, que resulta nessa apropriação da experiência. Nós vimos isso lá no Sloka 14, quando falamos sobre a analogia da Lua, que quando as nuvens passam por ela, temos a impressão de que é a Lua que está se mexendo, quando na realidade não está. Da mesma forma, isso acontece quando nossos sentidos estão se movendo. Surge a cognição, a atividade mental que presume um sentido de identificação com a percepção. São as diferentes simetrias, né, que geram diversos modos de percepção. E qualquer simetria cognitiva mostra uma fração da realidade, não o seu complemento. Então, o sentido de eu existe, o Antakarana, porque percebemos todos esses aspectos e atributos como pertencentes ao eu como indivíduo, separado de tudo, independente. Essa é a nossa cognição básica. Mas a visão não dual, ela nos mostra que não há essa independência individual. Tudo que existe não são frações da realidade, mas sim um contínuo e infinito de realidade simultânea e onipresente. Da mesma forma como cada gota de água que compõe o oceano não é independente nem separada do oceano.
Quando a nossa atenção está focada no corpo e na mente, nos seus sentidos, então nós sentimos como se fôssemos o corpo e a mente e agimos a partir desta identificação, se apropriando de todos os aspectos que envolvem a experiência. Porém, a visão não dual, ela requer uma cognição mais sutil, e isso é possível quando não existe o senso de eu, de egoísmo, quando o ahankara não está presente, porque é o ahankara que produz essa identificação com o corpo e a mente, e ela faz essa identificação do ator com a ação, como se o eu ego, fosse o proprietário da ação e aquele que experimenta as coisas. Isso é simplesmente um erro de percepção da nossa verdadeira natureza, que está sobreposta à Atma. Quando a presença do eu desaparece na cognição, ocorre uma relação nova entre o conhecedor e o que é conhecido. Ambos são simultâneos, uma vez que o conhecimento é a natureza da consciência. Não há alguém separado, um conhecedor para conhecer algo que está separado dele. O conhecedor não pode se apropriar de um conhecimento, porque o conhecimento é a essência do conhecedor. O que é conhecido é inerente à sua natureza consciência. Existem processos mentais que podemos desenvolver associados a estados não duais, que é a meditação, a concentração e a observação, estar no presente. E para desenvolver essa cognição sutil, devemos nos desassociar do eu, não associar nomes e formas à percepção. É deixar que a multissimetria não dual possa surgir. A prática da observação, da meditação, da concentração, ela enfraquece, ela inutiliza esse senso de eu individualizado. Somente nesses estados a mente é capaz de reconhecer a realidade absoluta. Então é isso, vamos ficar por aqui. Esse foi o vídeo 24 do livro Atma Bodha, os comentários e a leitura, e esse foi o Sloka 21. Bom estudos a todos, agradeço a escuta atenta e espero vocês no próximo vídeo. Namaskara.